3 exercícios eficazes para relaxar antes de dormir. Relaxar antes de dormir pode ser uma tarefa difícil, especialmente se você passou o dia todo sob tensão. Neste vídeo, vou contar como, com a ajuda de 3 técnicas eficazes e simples, você pode relaxar e adormecer rapidamente à noite. Assista a este vídeo até o final e eu vou contar o que precisa ser feito de manhã e durante o dia para que você não tenha que se esforçar à noite para relaxar. A primeira coisa com que vamos começar é a prática de respiração. Existem estudos que mostram que se conscientemente retardarmos a respiração, isso automaticamente desacelera o núcleo do cérebro. E até mesmo no eletroencefalograma, vemos mudanças específicas que indicam que o cérebro está se acalmando. A técnica mais simples é chamada de 5-5. É quando você inspira lentamente contando até 5 e depois expira lentamente contando até 5. Ou seja, você tem um ciclo respiratório de 10 segundos e 6 ciclos respiratórios por minuto. Em média, uma pessoa respira de 8 a 18 ciclos por minuto. E na verdade, até essa desaceleração é suficiente para o cérebro começar a desacelerar. Existe uma técnica um pouco mais complexa, mas a mais eficaz e provavelmente a mais difundida é a 4-7-8. Quando você inspira contando até 4, segura a respiração contando até 7 e expira lentamente contando até 8. Vamos! Talvez eu possa mostrar diretamente a você como fazer isso e depois explicar os mecanismos adicionais que permitem a uma pessoa relaxar efetivamente. Colocamos uma mão no peito, a outra no estômago e garantimos a chamada respiração diafragmática na inspiração. Em suma, devo manter o peito no lugar e estufar o estômago ao inspirar. Ou seja, você vê, e agora 1, 2, 3, 4 e diretamente estufamos o estômago, é assim que o mantemos. Depois, mantemos estufado por 7 contagens e depois, em 8 contagens, dobramos levemente os lábios no tubo assim e regulamos a duração da expiração precisamente pelo grau de constrição, ou assim por dizer, é essa a abertura pela qual o ar sai. Porque se expirarmos com a boca aberta, rapidamente, mas se for através de uma abertura estreita, acontece assim, para que em 8 contagens aconteça. E vamos experimentar juntos agora mesmo. Eu vou contar e você pode fazer esse procedimento diretamente comigo. Vamos começar. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire ao máximo. 1, 2, 3, 4, 5. Mantenha. 6, 7. E expire lentamente. 8. 1, 2, 3, 4, 5. Escolhemos. 6, 7, 8. Mais uma vez. Respire lentamente, exalando o estômago em 4 contagens. 1, 2, 3, 4. Mantenha exalado. 1, 2, 3, 4. Respire. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu acho que você já deve ter sentido uma sensação um pouco estranha na cabeça agora. Bem, quem às vezes sente alguma tontura? Quem até tem uma pequena vertigem, essa é uma reação vegetativa eficaz que reduz a atividade do sistema nervoso simpático. Agora os mecanismos. Quando respiramos lentamente novamente, apenas em 5 contagens, 5 inalações, 5 exalações, aqui inalamos em 4, seguramos em 7 e exalamos, também retardamos a respiração e acabamos tendo praticamente 3 ciclos respiratórios e por minuto, talvez 4, 7, 8, acabamos tendo 19 segundos. A seguir, quando garantimos a chamada respiração abdominal, ou seja, inalando e exalando o estômago, estamos efetivamente massageando essa área do chamado plexo solar. E o sistema parasimpático aumenta com a atividade do sistema nervoso simpático, que é exatamente o que nos ativa. Na verdade, começamos a nos acalmar. E a seguir fazemos uma contagem matemática, e quando estamos contando, não conseguimos pensar logicamente e sentimos menos emoções. Ou seja, nos afastamos um pouco de pensamentos sobre o passado e o futuro. E bastam 4 a 5 minutos de respiração lenta e superficial para que o sistema nervoso se acalme significativamente. E, consequentemente, isso permite relaxar melhor. Porém, há apenas uma observação relevante. É interessante, até vou mostrar um livro assim, aqui está ele. Veja como vencer a insônia. E aqui tem um capítulo inteiro sobre técnicas de relaxamento. Aliás, na descrição deste vídeo há um link para adquirir este livro. Então, o que as pessoas fazem? Eles compram o livro, por exemplo, e leem um capítulo sobre técnicas e técnicas de respiração.
Um paciente me escreveu que estava sem sono, mas ao ler e praticar a técnica do livro, acabou ficando completamente desperto. Mas, meus queridos amigos, quando vocês começam a praticar a técnica e se concentrar nisso, se algo não dá certo, vocês começam a pensar que tudo está errado. Ou seja, isso por si só pode te despertar e te irritar e, consequentemente, diminuir o resultado da própria técnica de respiração. Portanto, não se pode aplicá-la antes de dormir, é preciso praticá-la durante o dia. Geralmente recomenda-se fazer isso de 4 a 5 vezes por dia, distribuídas ao longo do dia. E em algum lugar, após a 50ª repetição da técnica, você começa a fazê-la praticamente automaticamente. E quando você executa a técnica automaticamente, o cérebro relaxa muito mais facilmente e melhor. Então, existem até estudos onde quando uma pessoa se senta para fazer uma técnica de respiração, ela ainda não começou a fazer nada. E a pressão arterial dele já diminui, o pulso diminui, o que significa que o corpo já está reagindo reflexivamente ao fato de que a pessoa está pensando em começar a técnica. Ou seja, é um reflexo condicionado de relaxamento. E quando você dominar essa técnica, então você pode usá-la antes de dormir, para se acalmar. Ou mesmo se você acordar de madrugada e precisar se acalmar para voltar a dormir, pode usar a técnica diretamente. Mas mais uma vez, ela deve ser automatizada. Se você também acha difícil relaxar antes de dormir e não sabe o que fazer e tentou algumas técnicas que não funcionaram, dê um like neste vídeo. Em segundo lugar, isso já é mais uma técnica mental, eu diria. Ou seja, a primeira é mais voltada para a ação direta no sistema parasimpático, para a ativação da atividade do tronco cerebral através da desaceleração da respiração. Mas somos humanos, seres pensantes, e às vezes nossos próprios pensamentos causam uma reação de estresse em nós. E nós vamos para a cama à noite, temos alguns assuntos pendentes, pensamos, refletimos, prevemos, nos preocupamos com algo. Você sabe, a clássica situação em que alguém está pensando sobre o exame de amanhã ou a viagem e agora não consegue dormir. Ou sobre algum assunto que ele não concluiu e ele está pensando o que vou fazer com isso no futuro. Infelizmente, há um ditado que Osho disse, que temos 3 ladrões que roubam a felicidade. Ingratidão ao presente, inquietação sobre o passado e o futuro. Talvez ele tenha formulado de forma diferente, mas o ponto é que precisamos pensar menos. Então, Napoleão, essa é uma história conhecida, descrita sobre ele. O que ele fez? Quando ele ia dormir, imaginava uma cômoda com gavetas abertas e cada assunto pendente ele enrolava em um pacote, colocava na gaveta, mentalmente a fechava e dizia: pensarei nisso amanhã. E então, de acordo, pela manhã ele abria, pegava e começava a fazer algo. Dessa forma, ele adiava a resolução desse problema para o futuro. Existe uma técnica mais avançada, mas ela é basicamente também chamada de técnica de Napoleão. Chama-se técnica do tempo de paz, ou também de adiamento de desagrados. Imagine que você tem algo que não concluiu. Se um problema surgir, normalmente pode ser transformado em uma tarefa. Por exemplo, se um dente estiver doendo, posso escrever que irei ao dentista amanhã. Mesmo com a dor, entendo a solução e, de certa forma, o problema em si não é tão significativo a ponto de estar constantemente na minha cabeça. Se estiver doendo muito, vou imediatamente. Caso contrário, posso ir amanhã. Mas imagine se você tem alguns problemas que você não consegue transformar em soluções. Suponhamos que você tenha um parente gravemente doente e os médicos disseram que não importa o que você faça, em alguns meses o resultado será triste. Esse pensamento está sempre girando em sua cabeça, mas você não pode fazer nada a respeito. Ou, suponhamos problemas financeiros, ou problemas familiares, ou problemas sociais. Em geral, algo que você não pode transformar diretamente em uma tarefa. A pandemia te preocupou, e o que você poderia fazer a respeito? Sim, nada prático, não é? De alguma forma sobreviver a essa situação, mas esses são os pensamentos parasitas que constantemente te impedem de viver, pensar e refletir normalmente. Naturalmente, seu cérebro se agita e você não consegue dormir. Você pode tomar uma decisão, adiar uma decisão, bem, como de fato Napoleão fez, mas imagine como isso é implementado no estágio moderno. Imagine, você acorda de manhã com um pensamento que te perturba, não sei, um chefe que não te satisfaz. Bem, você não pode imediatamente decidir lá, ir escrever que está se demitindo, ou amanhã vou lá, escrever um currículo para 10 empresas e tentar conseguir um emprego com elas, ou simplesmente ir ao chefe e dizer tudo na cara. Você apenas acredita que não pode agir a respeito.
Tome a decisão de pensar sobre isso à noite, digamos, não exatamente antes de dormir, mas preferencialmente cerca de 2 horas antes de dormir, para não se preocupar muito com isso. Estabeleça um tempo de tranquilidade, por assim dizer. No seu smartphone, numa pasta ou bloco de notas, escreva hora de tranquilidade. E tome a decisão consciente de que vou pensar sobre isso às 6 da tarde. Bem, para que você realmente não pense sobre isso o dia todo. Se essa ideia vier à sua mente novamente, você diz: olá, ideia, muito prazer, mas eu te reservei para as 6 da tarde. Se ela voltar, você abre a pasta novamente ou o bloco de notas e escreve abaixo da linha: não se preocupe com o chefe. Prometo que, na terceira vez que precisar abrir a pasta e anotar, a própria ideia que está chegando se tornará relutante. Essa motivação negativa precisa ser trabalhada. Anote em um bloco de notas para começar a se bloquear mentalmente nesse nível. Adie-te repetidamente até que finalmente chegou o momento. E isso permite muito melhor remover da memória operacional esses pensamentos desagradáveis, decisões sobre as quais você não tem no momento. Está chegando às 6 da tarde. Reserve no máximo 15 a 20 minutos lá para relaxar. E aqui você pode se divertir, não sei, chorar, se lamentar e pensar sobre o que você pode decidir. Como? Bem, novamente, escreva uma carta de demissão e assim por diante. Mas 20 minutos se passaram e você não tomou nenhuma decisão. Você está anotando isso em seu bloco de notas no final deste tempo? Vou me preocupar com isso amanhã, às 17 horas. Então você está adiando a solução do problema por dias e tudo se repete novamente. Se um pensamento vem, adiamos, anotamos, e eu garanto que em algumas semanas com essa técnica você verá que terá muito menos desses pensamentos parasitas em sua memória operacional. Às vezes eu consulto essas garotas emocionais que dizem que anotam em um bloco de notas ou em uma pasta de 70 a 80 coisas que as perturbaram terrivelmente durante o dia. E elas adiavam isso até a hora de se preocupar. Quando chega a hora de se preocupar, elas olham e dizem que 7 delas já não as preocupam. Que bobagem eu escrevi de manhã. E isso já está perdendo a relevância. Se isso perdeu a relevância desde as 6 da tarde, não precisa analisar. Felizmente, eles esqueceram completamente. Isso também permite que o sistema nervoso seja muito mais calmo e estável. Assim, a aplicação desta técnica permite que você elimine todas as preocupações que o perturbam à noite antes de dormir, quando você não consegue encontrar uma solução. Dessa forma, isso leva ao fato de que você vai dormir muito melhor e mais rápido. Embora, claro, eu diria que os últimos anos de estresse constante, se arrastando sem um fim aparente, levaram a uma situação em que uma massa de pessoas começou a ter problemas com o sono e insônia crônica. E isso é um problema sério que às vezes se arrasta por meses e anos para as pessoas e elas não conseguem resolvê-lo, mesmo tomando grandes doses de medicamentos. Eu implemento um programa de terapia cognitivo-comportamental muito eficaz para a insônia, que permite curar a insônia crônica em 1 mês e meio, sem medicamentos para dormir e sem qualquer tipo de medicamento, antidepressivos, neurolépticos e assim por diante. Neste vídeo há um link para o programa na descrição. Se você enfrenta esses problemas, entre em contato. Posso ajudar? Existe uma diferença entre a tristeza normal e quando a tristeza se torna um sintoma? Mas a tristeza é um sintoma de qualquer maneira, né? Então talvez eu tenha formulado um pouco diferente aqui. Existe uma tristeza real ou tristeza normal. Em geral, é um estado normal de uma pessoa, quando ela prevê alguns problemas e pensa em como resolvê-los. Mas é outra história quando a tristeza se torna muito intensa e sem motivo. Ou seja, a pessoa acorda, sente uma palpitação interna, falta de ar, tremores no corpo, inquietação e só depois começa a pensar: por que estou inquieto? Ou seja, parece que não há razões reais sérias. Isso é chamado de transtorno de ansiedade generalizada, quando a ansiedade se torna inadequada e às vezes até sem motivo. Essa já é uma situação que realmente requer um tratamento sério. Bem, se é a ansiedade funcional de uma pessoa saudável, eles realmente passaram por isso, resolveram os problemas e a ansiedade passou. E uma pessoa super ansiosa, ela nunca consegue sair desse estado, ela está constantemente ansiosa. É aí que já é necessário tratamento. A próxima técnica é a relaxação muscular progressiva, também conhecida como relaxamento muscular de Jacobson. Isso é quando tensionamos diferentes grupos musculares por alguns segundos,
conscientemente, por exemplo, os músculos das mãos, agora estou tensionando sim ou estou tensionando assim. Existem diferentes exercícios, eles são bem descritos em vários manuais. Você pode encontrar tudo lindamente na internet. E então essa tensão sequencial, e então o relaxamento dos músculos, mãos, pernas, abdômen, cabeça, pescoço, leva ao fato de que, trabalhando o nosso corpo, levamos nossa psique a se acalmar também. E em 10 a 15 minutos você pode acalmar bastante o sistema nervoso, relaxá-lo, e isso também permitirá que você durma melhor. Você mesmo pode realizar essas técnicas. Você pode simplesmente ler, por exemplo, algumas informações sobre como fazer isso. E exercícios diretos. Você pode até assistir a um vídeo tutorial. Mas o que é ainda mais fácil é quando você liga um vídeo ou, digamos, um arquivo de áudio e um psicoterapeuta, um psicólogo, explica como fazer essa técnica passo a passo, digamos, para todos os grupos musculares. E 10 a 15 minutos desse programa também permitem que uma pessoa relaxe bem. A única coisa que eu também quero ressaltar é que isso deve ser feito não quando você já está deitado, não consegue dormir e está sofrendo de insônia. Isso deve ser feito como um ritual antes de dormir, ou seja, quando você toma um banho apropriado, algum chá noturno, e esse procedimento de relaxamento muscular progressivo deve ser feito antes de dormir. E então, quando você já está relaxado, você se deita na cama e adormece tranquilamente. E o que te ajuda a relaxar melhor antes de dormir? Por favor, compartilhe nos comentários. Poderíamos discutir algumas de suas técnicas eficazes e, como prometido, vou contar o que você precisa fazer de manhã ou durante o dia para não se estressar tentando relaxar à noite. Há um bom ditado: preserve a honestidade desde a juventude. Para ter uma boa noite de sono, você precisa começar a se preparar já pela manhã. Em geral, para ter um bom dia, você precisa dormir bem. E para dormir bem, você precisa ter um bom dia. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Primeiro é o exercício aeróbico regular e intenso, ou apenas caminhada rápida, corrida, natação, entre outros. Para exercícios moderados como caminhar, recomenda-se cerca de 1 hora por dia. Para exercícios de alta intensidade, cerca de meia hora por dia é o suficiente. E é desejável que haja pelo menos 4 desses treinos ou sessões por semana. A seguir, pelo menos 8 horas antes de dormir, remova todos os produtos que contêm cafeína. Chá, café, chocolate, tônicos, etc. Porque a cafeína continua a agir, o sistema nervoso fica instável e, consequentemente, você dorme pior. E terceiro, garanta o chamado detox de informação. Estamos constantemente em nossos smartphones, estamos sempre olhando as redes sociais, as notícias e assim por diante, canais de telegrama, e isso perturba nosso sistema, o excita e dormimos pior. Pelo menos 1 hora antes de dormir, e melhor ainda 2, remova os gadgets. Especialmente assistir às notícias. O fato é que, geralmente, as notícias perturbam e excitam. São alguns eventos, algumas dificuldades da vida, e assim por diante, e tudo isso pode atrapalhar o sono. Portanto, pelo menos 1 hora, melhor 2 horas antes, guarde o smartphone. Mesmo se você estiver navegando nas redes sociais e aparentemente são coisas agradáveis, ainda assim isso vai te perturbar mentalmente. E esse chamado detox de informação também permitirá que você relaxe mais rápido e durma melhor. E ao aplicar técnicas de relaxamento antes de dormir, além de ter um dia de qualidade, você garantirá um sono muito bom e de qualidade. Inscreva-se no Buzunov, Dr. Buzunov, clique no sininho para não perder meus novos e interessantes vídeos.